E aí, minha gente, como é que vocês estão? Todo mundo em paz? Tranquilos? Vamos nós, né? Tentar compreender a história de nosso país. No vídeo que eu trabalhei com vocês na aula passada, eu expliquei todo o processo de formação da Primeira República. A gente não pode esquecer de forma alguma de que nossa república partiu dos militares, contou com o apoio das elites econômicas, no caso aquelas elites agrárias ligadas ao café. Aí nesse momento agora eu gostaria de abordar com vocês a questão de como essa república vai acabar o quê? Atendendo aos interesses das oligarquias. Quem são as oligarquias que vão dar o tom de voz, que vão fazer com que sua voz prevaleça e que seus interesses sejam atendidos nesse regime republicano que começa a dar os ares em nosso país. Esse primeiro momento que a gente está estudando é a chamada República, a Primeira República, que eu trabalhei com vocês no vídeo anterior, que nossos dois primeiros presidentes foram militares. E nesse Brasil que está vivendo essa experiência republicana, nesse momento eu vou abordar nesse vídeo e quais vão ser as forças políticas que vão governar esse país. Pois bem, minha gente, nessa historinha, nesse Brasil republicano, nesse recorte histórico que a gente faz dessa chamada Primeira República, quem vai estar no poder são os fazendeiros. Esses fazendeiros vão acabar o quê? Dominando o cenário político de nosso país. Que essa galera, mais especificamente falando, vão formar o que ficou conhecido em nossa história política como as chamadas oligarquias estaduais. Nesse processo de formação dessa Primeira República, duas oligarquias estaduais vão acabar sendo as mais poderosas. No caso, a oligarquia paulista e, no caso, a oligarquia mineira. Tanto é que eles vão acabar sendo representados por dois partidos políticos, o chamado PRP, traduzindo a sigla como Partido Republicano Paulista, e os mineiros vão estar identificados com a sigla do PRM, ou chamado Partido Republicano Mineiro. Os paulistas vão representar os interesses das oligarquias ligadas ao plantio, produção, exportação do café. Os mineiros, nessa época, só para vocês terem ideia, se eu não me engano, era o segundo estado que mais produzia café. Só perdia para São Paulo. Mas também, se eu não me engano, ele era o primeiro em produção de leite. Essas oligarquias vão ser, portanto, as mais poderosas que vão compor esse cenário político dessa chamada República Velha. Oligarquias é um termo que vem lá do grego, onde óligos significa poucos, arquia é o sinônimo de poder. Isso aí. Poucos grupos sociais, aliás, perdão, são poucas as oligarquias que vão dominar o cenário político, no caso desse Brasil que está vivendo essa primeira experiência republicana. Paulistas e mineiros praticamente vão dominar esse cenário político. E esse cenário político, esse regime republicano, como eu falei para vocês na aula passada, vai precisar de uma Constituição. Eu falei para vocês que a Constituição de 1891 ela foi celebrada. Dentre alguns pontos que eu falei para vocês no vídeo anterior, ela vai estabelecer o Estado laico. Vai estabelecer, por exemplo, o direito de voto para homens maiores de 18 a 21 anos, não me lembro agora exatamente. Vai estender o direito de cidadania. Você vai poder votar e ser votado. Mas analfabeto não vota, mulher não vota. A gente não pode esquecer disso de forma alguma. E, minha gente, né, só para vocês terem ideia, nessa historinha aqui, como é que eu poderia dizer para vocês? Nessas novas eleições que o sistema republicano vai acabar assistindo, não existia, por exemplo, o que a gente conhece hoje como justiça eleitoral. As eleições eram uma coisa bem, digamos, bem folclóricas. Não, folclórica não, é uma coisa bem exótica, bem esdrúxula, que a gente vai ver agora. Que no caso, minha gente, a gente vai tentar entender agora, vou tentar passar para vocês agora, quem eram, por exemplo, os coronéis. Quem é o coronel? É uma força política local. É uma força política que vai estar restrita aos respectivos municípios que vão existir durante essa república oligárquica.
durante essa primeira república. Que só para vocês terem ideia, no que diz respeito ao processo eleitoral, preste atenção, no que diz respeito ao processo eleitoral, na época o voto era aberto. O voto não era secreto. O sistema republicano brasileiro vai ter essa particularidade bem interessante. Na época da Primeira República, essa república oligárquica, era o coronel que controlava as eleições. O voto era aberto. O voto era direto. O voto não era secreto. O coronel, o detentor daquela patente que foi criada durante o período regencial, a Guarda Nacional, só para vocês terem ideia, ela vai ser uma força policial que vai ser criada ainda durante o período regencial. O período regencial foi aquele período em que Dom Pedro I abdicou do trono, onde as regências vão governar o país até que o futuro Dom Pedro II atinja 18 anos completos, isto é, atinja a maioridade política. Quem vai governar o país durante esse período são os chamados príncipes regentes. Durante esse período vai ser criada um órgão conhecido como Guarda Nacional. Nessa Guarda Nacional vão ser forças policiais locais que vão cuidar da defesa do território e por aí por diante, onde os fazendeiros, esses grandes proprietários rurais, vão receber essa patente genérica de coronel. A Guarda Nacional, ela mesmo ela perdendo fôlego, mesmo ela perdendo importância, o coronel, no caso, esse fazendeiro, só para vocês terem ideia, o que vai acabar acontecendo com esse camarada? Ele não vai perder seu prestígio, muito menos ele vai perder o seu poder. O coronel, portanto, é uma figura de destaque nesse período, nesse processo eleitoral que vai marcar essa Primeira República. É ele que vai comandar o voto. É ele que vai determinar o voto. É ele que vai apresentar para o seu, digamos, curral eleitoral quem é o candidato do coronel. Quando não era o coronel que se candidatava, ele mesmo indicava alguém que vai representar os seus interesses. É o coronel, que só para vocês terem ideia, o fazendeiro coronel, que vai controlar todo o seu rebanho. Mas não é cabeça de gado não, viu? Diga-se de passagem. É ele que vai controlar as eleições no âmbito municipal. Ele exige que vote nos candidatos que o coronel indicou. Mais uma vez, quando não era o coronel que se candidatava, ele nomeava uma pessoa, que vai representar o seu voto, vai representar os seus direitos, vai representar os seus interesses. Que tanto é, minha gente, que esse voto vai ser comumente chamado, conhecido como voto de cabresto. Alguém aqui sabe o que é um cabresto? Para quem não sabe, minha gente, um cabresto é tipo um arreio que é feito de corda ou couro, que é usado para controlar animais de cargas, como um cavalo, por exemplo, ou uma mula. As charges que representam essa Primeira República mostra o coronel levando o eleitor para a zona eleitoral. É o voto controlado, comandado, dirigido pelo próprio coronel. Esse chamado voto de cabresto. O coronel é que determina. Fulano, você vai votar em meu candidato. Cicrano, você vota em meu candidato. Você vota em mim mesmo. É o voto comandado, controlado pelo coronel. Esse chamado voto de cabresto. Minha gente, o coronel vai ser tão importante nesse processo eleitoral, só para vocês terem ideia, era ele que organizava as atas eleitorais. Aí, minha gente, tu imagina a seguinte situação. O voto é aberto. Tu tem que dizer em quem tu vai votar. Não existe justiça eleitoral. Será se um processo desses vai ter lisura? Será se um processo desse vai ser limpo e transparente? Mera ilusão, doce engano. Minha gente, a fraude vai tomar de conta nesse processo eleitoral. A fraude vai tomar de conta. Sessão que tinha 500 votos aparecia 1000. Só um exemplo aqui que eu posso citar para vocês. Urnas desapareciam. Urnas desapareciam. E o que eu posso atestar, de acordo com os estudos dos relatos da época, é o seguinte. Dificilmente, minha gente, alguém que fazia oposição era eleito. Até porque, só para vocês terem ideia, o processo eleitoral da época é uma coisa até engraçada, a gente ri, mas enfim, faz parte da nossa história política. É uma coisa tão engraçada que na época,
dessa Primeira República, existia, por exemplo, um órgão chamado de Comissão Verificadora de Poderes. Minha gente, será se a Comissão Verificadora de Poderes vai dizer que quem está no poder perdeu as eleições? Minha gente, dificilmente a Comissão Verificadora de Poderes vai dar a vitória no processo eleitoral para o candidato de oposição. Alguns historiadores chamam até esse termo de degola. Degola, não. Quem venceu é quem está no poder. Para ficar mais fácil vocês entenderem, o coronel realizava as eleições, era ele que apurava os votos e ele que dizia quem venceu e quem perdeu. Simples e fácil, simples e prático. Esse voto de cabresto era um voto, mais uma vez, comandado pelo coronel. Ele é uma força política municipal muito importante. Ele precisava do apoio dos seus eleitores. Mas para isso, minha gente, essa estrutura política ela vai precisar também de um apoio na esfera estadual. Que para o coronel ser forte, ele vai precisar do apoio dos chamados presidentes de estado. Nesse processo de consolidação da República, as províncias passaram a se chamar estados. Na época, o presidente de estado é o equivalente hoje a governador de estado. Exemplo, o coronel venceu as eleições, mas ele vai precisar do apoio político do chamado presidente do estado. Que apoio é esse, minha gente? O apoio ele vai consistir da seguinte forma: ele apoia o candidato, ele apoia as políticas públicas estaduais em troca de quê? De verbas. Verbas essas que vão ser destinadas à construção de obras públicas voltadas para o município, onde o coronel controlava os votos. Que obras públicas são essas? Construção de estradas, hospitais, creches, escolas. E sem contar, minha gente, que os eleitores vão votar no coronel em troca de favores. Coronel, arruma um emprego para meu pai na prefeitura. Coronel, arruma uma vaga na escola para meu filho. Coronel, me dá um emprego em tua fazenda. Essa prática também, minha gente, vai ficar conhecida como clientelismo. Essa troca de favores. Essa engrenagem política que praticamente vai ser o quê? Um círculo vicioso. Uma mão lava a outra. E quem perde nessa história? O eleitorado brasileiro. Quem vai perder nessa história? O eleitorado brasileiro, que se fortalece, o coronel e o presidente do estado. Existe uma relação de muita dependência entre o coronel e o chamado presidente de estado. Entre o coronel e o chamado presidente de estado. O coronel apoia o candidato a presidente de estado. Uma vez vencido o processo eleitoral, aí vai vir só o quê? Os acordos, as trocas de favores. As trocas de favores. Que uma vez o presidente de estado eleito, que tinha a mesma mentalidade política do coronel, aí vai começar a ser liberada as verbas, as obras públicas que vão fortalecer os municípios, que por sua vez vão fortalecer os estados. Vão fortalecer, por exemplo, os estados. Eu espero que até aqui esteja tudo tranquilo. Aí, minha gente, também durante essa historinha, não esqueçam de que tivemos como primeiro presidente Deodoro da Fonseca. Veio a Constituição de 1891. Veio, por exemplo, o encilhamento. Veio a sua renúncia. Veio o governo de Floriano Peixoto. Vieram as revoltas da Armada. Veio a Revolução Federalista, a luta entre Pica-Paus e Maragatos, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. Veio a consolidação do regime republicano. Vai vir o primeiro presidente civil, o famoso Prudente de Moraes, que é no governo dele, vai acontecer o famoso episódio do Arraial de Canudos. E sobre Canudos eu vou trabalhar num intervalo não tão distante assim. E também, minha gente, depois dele vai vir o governo de Campos Salles. Durante o governo de Campos Salles vai ser construída uma aliança política que vai ficar conhecida como Política dos Governadores. Manuel Ferraz de Campos Salles, ele vai ser eleito no ano de 1898. Ele vai propor um acordo. Tu pensa que acordo só existe hoje? No cenário político do Brasil do século XXI? Mera ilusão, doce engano. Os acordos sempre existiram na história política desse país.
Campos Salles vai propor um acordo. Que acordo é esse? Ele vai propor um acordo com as oligarquias estaduais. Não esqueçam, eu acabei de falar para vocês no início desse vídeo de que quem comandava a vida política, quem vai se destacar nesse cenário, são as oligarquias estaduais, seja ela paulista ou seja ela mineira. O que vai acabar acontecendo? O presidente não vai interferir de forma alguma nas políticas dos estados. Por outro lado, os presidentes dos estados, que vão formar sua bancada de deputados e senadores, vão apoiar incontestavelmente as decisões do presidente da República. O governo federal apoia o governo estadual. Em troca de quê? De verbas, de apoio, de favores. O governo estadual apoia as decisões tomadas pelo coronel. Tudo em troca de verba, de apoio, de favores. Acordos, minha gente. Não é coisa de hoje os acordos, não. Existe desde os primórdios de nosso sistema republicano. O nome dessa política, minha gente, Campos Salles vai chamar de política dos governadores. Ela vai ser consagrada no ano de 1898. E só para vocês terem ideia, dessa política dos governadores vai surgir também uma política muito famosa que praticamente vai dominar o cenário dessa chamada Primeira República ou República Oligárquica. Que praticamente, minha gente, quando chegava o momento das eleições para presidente da República, quais eram as oligarquias mais fortes? São Paulo e Minas, que vão ter os seus representantes no chamado PRP, Partido Republicano Paulista, e teremos o PRM, o chamado Partido Republicano Mineiro. O que era que acontecia? Quando chegava o processo eleitoral, os dois partidos, paulista e mineiro, chegam a um acordo e lançam um nome, um candidato, para disputar as eleições. Praticamente, minha gente, eles vão dominar esse cenário político. Praticamente, uma hora vai ser São Paulo que vai governar esse país, outra hora vai ser Minas Gerais. São Paulo e Minas, praticamente, minha gente, paulistas e mineiros, praticamente falando, vão se revezar no poder. Praticamente, paulistas e mineiros irão se revezar no poder. Esse revezamento de poder entre paulistas e mineiros vai entrar para a história da República Oligárquica ou Primeira República como política do café com leite. Não esqueçamos de que o café representa os interesses das oligarquias paulistas. O leite vai representar o poder das oligarquias mineiras. Resumindo, uma hora é São Paulo, outra hora vai ser Minas Gerais. Mas vai chegar o momento em que vai existir uma ruptura terrível que vai acabar resultando no fim dessa Primeira República. Mas sobre isso são cenas para uma próxima discussão. Olha, minha gente, se tem um produto, agora do ponto de vista econômico eu estou falando, se tem um produto que vai dominar, que vai puxar as exportações brasileiras, isso desde o Império até os anos 30 do século passado, esse produto chama-se café. Dizia-se que o Brasil era o café e o café era o Brasil. A mão de obra escrava vai ser empregada, não esqueçam. Vão vir os imigrantes que vão substituir essa mão de obra africana escravizada. O café, minha gente, vai acabar sendo o quê? O carro-chefe das exportações brasileiras. Praticamente, minha gente, o cafezinho que era consumido na Europa e nos Estados Unidos saía das lavouras cafeeiras daqui do nosso país. Essa economia vai estimular muito o crescimento de outras atividades econômicas. Vai possibilitar, por exemplo, o surgimento de novas atividades econômicas. Praticamente, minha gente, as exportações de café daqui do nosso país saíam lá do Porto de Santos. Dos capitais que a galera obteve com café, eles vão precisar empregar em outras atividades econômicas. Eles vão precisar construir outras ferrovias, estradas para escoamento da produção. Eles vão fundar, por exemplo, com os capitais, com os lucros que eles conseguirem com o café, lógico, evidentemente. Eles vão fundar empresas de navegação.
casas de câmbio. Câmbio é aquela coisa, é trocar uma moeda por outra e assim por diante. Bancos, moinhos para moer o café, os grãos de café, lógico, evidentemente. O que é que eu quero que vocês percebam? Vão surgir novas e novas atividades comerciais graças aos lucros que essa galera vai obter com o café. Quem vai obter esses lucros? Os chamados barões do café. Essas chamadas oligarquias que vão viver desses lucros que o café vai acabar proporcionando para essa galera. Vão surgir indústrias nesse país. Indústria, por exemplo, de bens de consumo popular. Indústria de chapéu, de alimentos, de comidas, de roupas, de bebidas, de cigarro, de chapéu, por exemplo, minha gente. Vai surgir variadas e mais variadas indústrias graças aos lucros que a galera vai obter com o café. O empresário que se preze é aquela coisa, ele vai fazer com que o capital dele cresça, 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 e ele vai investir esse capital em outras atividades econômicas. Quem é empresário sabe disso do que eu estou falando. O que é que eu quero que vocês percebam? O café puxa nossas exportações, a galera vai lucrar com essas exportações e vai injetar esse dinheiro em novas atividades econômicas. Até porque, na lógica do capitalista, o capital tem que estar sempre circulando. Se ele está circulando, ele retorna para mim. E, de certa forma, ele vai acabar também empregando algumas pessoas. Mas o Brasil também, minha gente, durante esse período, aliás, bem mais atrás, o Brasil também vai exportar borracha. A borracha que era produzida na Amazônia vai abastecer muito a indústria de automóveis e de bicicletas que começa a aparecer na Europa do século XIX. Foi descoberto, por exemplo, o processo de vulcanização da borracha. E a borracha a gente sabe perfeitamente do que é descoberto esse processo de vulcanização, ela vai se tornar mais resistente ao calor, ao atrito. A borracha, uma vez passada por esse processo de vulcanização, o que é que vai acabar acontecendo? Vai se gerar um boom. Boom é explosão, entendeu? É um solavanco, uma alavancada gigantesca nessas exportações brasileiras. A borracha que vai abastecer o mundo vai sair daqui, da região da Amazônia. Que a borracha vai ser extraída através do látex que é retirado naquelas seringueiras. Essa produção da borracha, minha gente, só para vocês terem ideia, praticamente a região da Amazônia, Belém, é Belém, é? Belém e Manaus, entre os anos de 1890 e o ano 1910, as exportações da borracha só vão perder para as exportações de café. E só para vocês terem ideia, alguns historiadores falam que no auge da produção da borracha, da exportação desses produtos para a Europa e Estados Unidos, por exemplo, 26% de nossas exportações brasileiras eram feitas pela borracha, só perdia para o café. Muita riqueza vai circular na região norte do país, Belém, Amazonas, por exemplo. Belém e Amazonas até hoje registram essas riquezas do passado, como seus teatros. Tem um teatro lá em Manaus, minha gente, é o chamado Teatro Amazonas, que fica lá na capital do Amazonas, no caso a cidade de Manaus, que o teatro que foi construído durante esse período aqui que a gente está estudando, nos remete às riquezas que, como é que eu poderia dizer para vocês, que a borracha trouxe para essa região. Foi um período bem próspero da história de Belém e de Manaus. Mas qual é o problema, minha gente? Chegou o século XX, a partir do ano de 1910, só para vocês terem ideia, ingleses e franceses, eles vão começar a exportar borracha. Até porque Inglaterra e França, leva em consideração, foram potências industrializadas no decorrer daquele processo conhecido como a história, como o imperialismo ou neocolonialismo do século XIX. Inglaterra e França entrando na jogada, até porque acredita-se de que os ingleses e também franceses levaram essas mudas de seringueira para suas colônias na Ásia e em pouco tempo a produção brasileira acabou sendo desbancada. É o que a região infelizmente vai assistir. A região infelizmente vai assistir o declínio econômico. Como também Campos Sales vai conhecer o declínio econômico.
principalmente provocado pelo encilhamento. O encilhamento foi aquela política econômica de Rui Barbosa, que ele incentivou os bancos a emprestar dinheiro para o povo se comprometer a abrir empresa. Foi o que o povo fez, só pegou o dinheiro emprestado, abriu empresa fantasma e vendeu essas empresas na Bolsa de Valores. Quando se descobriu a fraude, que eu expliquei no vídeo anterior, o que foi que acabou acontecendo? Simplesmente houve recessão, houve aumento no desemprego, houve também um fenômeno que não penso que é de hoje, chamado de inflação. Aí nessa historinha, minha gente, o Brasil, para cobrir o rombo, para fechar as contas de forma positiva, lá vai o Brasil recorrer a empréstimos internacionais. No caso, minha gente, o governo brasileiro, para se recuperar economicamente falando desse desastre que foi o encilhamento, o que foi que o governo brasileiro fez? Pegou dinheiro emprestado com os Rothschild. Os Rothschilds é uma família de banqueiros ingleses judeus que são ricos e prósperos, que esse banco existe até hoje, só para vocês terem ideia. A família Rothschild, eles são empresários que se estabeleceram no Reino Unido, e o governo brasileiro na época fez um empréstimo com esse banco. O nome desse empréstimo, o nome desse acordo financeiro, vai ficar conhecido como Funding Loan. Na época, o Brasil pegou emprestado 10 milhões de libras esterlinas. Era uma quantia gigantesca. 10 milhões de libras é muito dinheiro, só para vocês terem ideia. Pelo acordo que o Brasil fez, o Brasil deu o seguinte: ele pegou esse dinheiro emprestado. Como é que o governo brasileiro vai pagar? Ele deu como garantia para quitar essa dívida as rendas das exportações brasileiras. E se comprometeu, fez um compromisso de honrar com as contas públicas. Aí nessa história, minha gente, do que ele vai honrar com conta pública, o governo vai diminuir o ritmo de produção, as empresas vão começar a falir e os trabalhadores vão começar a ficar o quê? Desempregados. Esse empréstimo aí que o governo de Campos Salles fez, que vai ficar conhecido como Funding Loan, nada mais fez do que aumentar, minha gente, a nossa dívida externa. Nada mais fez do que aumentar a nossa dívida externa. E o que é que vai salvar o nosso país? O café, minha gente. Mas salvar para quem? Para mim e para você, não é para a gente não. São para os cafeicultores. Que vai ser feito um acordo com os cafeicultores e o governo federal, um acordo que vai ficar conhecido como Convênio de Taubaté. Minha gente, o café exportava muito, os lucros eram bastante altos. Era um foguete que não parava de subir. Os lucros que o café gerava com as exportações. Aí é aquela coisa, minha gente. Imagina a lógica. O fazendeiro planta, ele vende, ele vai lucrando, ele vai parar com a produção. Aí não, minha gente. Não vai, não vai, não vai. Se o lucro está subindo como foguete, é um foguete que não tem hora para descer, o que os fazendeiros vão plantar? Plantar, plantar, plantar. Aí sabe o que acontece, minha gente? A exportação vai ser maior do que o consumo. E agora? Se tem café demais e comprador de menos, o que é que vai acabar acontecendo? Eu vou ter que baixar o preço desse produto. Mas a galera está pensando em lucro, lucro, lucro e lucro. Aí nessa historinha, o governo federal vai viver um problema. Como resolver essa questão de manter o lucro dos cafeicultores paulistas? Nessa historinha, minha gente, no ano 1906, lá na cidade de Taubaté, foi celebrado um acordo entre paulistas, mineiros, cariocas, juntamente com o governo federal, onde esse acordo vai ficar conhecido como Convênio de Taubaté. Essa medida, esse Convênio de Taubaté, tem o seguinte ponto final: valorizar o café. Que diabo de valorização é essa? Preste atenção. Pelo acordo, os estados vão recorrer a empréstimos externos. De que forma? Para comprar o excedente de café. Explicando em miúdos. Os cafeicultores vão continuar plantando, vão vender, e o que eles não conseguem vender,
o governo se encarrega de se apropriar dessas mercadorias. Se por acaso tiver prejuízo, quem vai ter prejuízo é o governo. O que é que o governo vai fazer através desse acordo? Manter os lucros do café e aquele excedente o governo vai se comprometer em comprar para valorizar a produção do café e um dia o governo tem a oportunidade de vender esse café que está se acumulando, esse café que está se excedendo. O convênio de Taubaté, aliás, perdão, o convênio de Taubaté tem a seguinte resolução, tem o seguinte objetivo: valorizar os lucros dos exportadores de café. Continue plantando, continue plantando, continue plantando. Se você não vender, o prejuízo é meu. Meu o quê? Do governo federal. E vai chegar um momento em que o governo federal vai querer vender esse café. E não vai ser possível. Porque o mundo vai viver uma crise chamada de crise de 1929, que o capitalismo vai agonizar em seu leito de morte. Mas sobre essa crise de 29, isso aí é um assunto que a gente vai estudar em uma próxima oportunidade. E é isso, minha gente. Nesse vídeo eu trabalhei com vocês as oligarquias, a política de café com leite, qual era a figura do coronel, e eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não esqueça de dar o seu joinha, curte, comenta, compartilha, estudem, mostrem para os colegas e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!